Eles se odiavam. No primeiro dia de casados, mas o que aconteceu na noite de núpcias mudou tudo. Uma verdade inesperada destruiu toda a distância entre eles. O sol de março batia impiedoso sobre os jardins da Igreja do Rosário, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Helena Carvalho ajustou pela 10ª vez o véu de renda francesa, que havia custado mais que seu carro, respirando fundo o ar abafado da tarde paulistana. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o buquê de rosas brancas, não por nervosismo romântico, mas por pura raiva contida. "Você está linda, minha filha", murmurou sua mãe, Lúcia, ajeitando os últimos detalhes do vestido de cetim. "Gabriel é um bom rapaz, você vai ver. E os negócios da família..." "Mãe, por favor", Helena a interrompeu, seu tom seco cortando o ar. "Não transforme isso em algo que não é. Estamos aqui por dinheiro, não por amor." Lúcia suspirou, conhecendo bem a personalidade obstinada da filha. Helena sempre fora independente demais para o próprio bem, formada em arquitetura pela USP, trabalhando em seu próprio escritório no Itaim Bibi. Aos 28 anos, nunca havia precisado de ninguém, até que a crise financeira atingiu os negócios da família Carvalho, donos de uma construtora tradicional da cidade. Do outro lado da igreja, Gabriel Mendes ajustava a gravata italiana pela 5ª vez, seus olhos castanhos fixos no reflexo do espelho do pequeno anexo onde aguardava. Aos 31 anos, era sócio do escritório de advocacia mais respeitado de São Paulo, especializado em direito corporativo. Tinha construído sua carreira baseada em lógica, contratos bem estruturados e relacionamentos profissionais sólidos. Amor nunca havia sido uma variável em suas equações. "Cara, relaxa", disse seu irmão mais novo, Ricardo, batendo em seu ombro. "É só um contrato como qualquer outro. Você é especialista nisso." Gabriel lançou-lhe um olhar cortante. "Um contrato que vai durar o resto da minha vida, Ricardo, e com uma mulher que mal conheço, que provavelmente me odeia tanto quanto eu odeio essa situação." Ele havia encontrado Helena apenas 3 vezes antes do casamento, jantares formais mediados pelas famílias, onde trocaram polidezas vazias e sorrisos forçados. Ela era bonita, isso ele admitia, com seus cabelos castanho claros, sempre impecavelmente arrumados, e olhos verdes que pareciam ver através das pessoas. Mas havia uma frieza nela, uma distância que o irritava profundamente. A marcha nupcial ecoou pelos alto-falantes, e Helena começou sua caminhada pelo corredor central. 300 convidados se levantaram, mas ela só conseguia ver Gabriel parado no altar, rígido em seu smoking preto, o rosto uma máscara de educação formal. Quando seus olhos se encontraram, foi como se 2 geleiras colidiram. "Aceita Gabriel como seu esposo?" perguntou o padre, sua voz ecoando pela igreja. "Aceito", respondeu Helena, as palavras saindo como gelo. "E você, Gabriel, aceita Helena como sua esposa?" "Aceito", ele respondeu, seu tom igualmente frio. O beijo foi rápido, casto, mais uma formalidade que qualquer demonstração de afeto. Os aplausos dos convidados soaram ocos para ambos. Helena sorriu para as fotos, mas por dentro sentia como se estivesse enterrando sua liberdade. Gabriel cumprimentou os parentes, mas cada parabéns soava como pêsames em seus ouvidos. A recepção no Copacabana Palace foi um desfile de fingimento. Helena dançou a valsa tradicional com Gabriel, seus corpos próximos, mas suas almas a quilômetros de distância. Ela sentia o perfume caro dele, observava como ele sorria educadamente para os convidados, notava como suas mãos eram firmes, mas gentis. Ainda assim, cada segundo parecia uma eternidade. "Você dança bem", ele murmurou durante a música, tentando quebrar o gelo. "Tive aulas durante 15 anos", ela respondeu secamente. "Preparação para momentos como este, imagino." Gabriel sentiu uma pontada de irritação. "Não precisa ser tão hostil, não foi ideia minha." "Nem minha", ela retrucou, seus olhos verdes faiscando. "Mas aqui estamos nós, representando o papel de casal feliz para 300 pessoas, que sabem exatamente por que estamos juntos. Pelo menos somos honestos um com o outro", Gabriel disse, girando-a conforme a música exigia. "Que romântico", Helena murmurou ironicamente. Quando a música acabou, eles se separaram rapidamente, como se o toque do outro queimasse. O resto da festa
passou em um borrão de cumprimentos, discursos vazios sobre amor eterno e promessas de felicidade que nenhum dos dois acreditava. O voo para Búzios na manhã seguinte foi tenso como um cabo de aço prestes a se romper. Helena se acomodou na poltrona da janela, fingindo estar absorta na paisagem do Rio de Janeiro que se aproximava, enquanto Gabriel trabalhava em seu laptop, digitando e-mails com uma intensidade que sugeria estar tentando ignorar sua presença. A pousada que as famílias haviam escolhido era um retiro romântico à beira-mar, com bangalôs privativos e vista panorâmica para a praia. Ironia do destino, pensou Helena ao ver a decoração toda em tons pastéis, pétalas de rosa espalhadas pela cama king size e uma garrafa de champanhe esperando no gelo. Que clichê, murmurou, jogando a bolsa sobre a poltrona. Gabriel entrou carregando as malas, observando o ambiente com a mesma expressão de quem estava avaliando uma cena de crime. Pelo menos tem Wi-Fi, disse, checando o celular. Vai trabalhar durante a lua de mel? Helena perguntou, tirando os sapatos de salto e jogando-os de qualquer jeito. Você tem uma ideia melhor? Ele retrucou, afrouxando a gravata. Porque fingir que somos um casal apaixonado não está exatamente no topo das minhas habilidades. Helena sentiu uma raiva familiar subindo pela garganta. Durante toda a sua vida, havia lutado para ser tratada como igual, para que suas opiniões fossem respeitadas, para que não fosse vista apenas como uma extensão dos negócios da família. E agora estava casada com um homem que claramente a via como mais um item em um contrato corporativo. Sabe que foi? Ela explodiu, virando-se para encará-lo. Você pode ficar aí com seu laptop, seus e-mails importantes e sua atitude superior. Vou aproveitar essa praia cara que nossos pais pagaram, mesmo que seja sozinha. Gabriel a observou pegar um biquíni da mala e se trancar no banheiro, ouvindo o barulho da porta batendo com força. Pela primeira vez desde que a conhecera, viu uma rachadura naquela fachada gelada que ela sempre mantinha. Havia fogo ali embaixo, paixão real, só que direcionada contra ele. 20 minutos depois, Helena saiu vestindo um biquíni azul marinho que destacava suas curvas e uma saída de praia esvoaçante. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas naturais sobre os ombros, e ela havia trocado a maquiagem formal por um visual mais natural. Gabriel sentiu algo estranho no estômago, um aperto que não conseguia identificar. Vou dar uma caminhada, ela anunciou pegando uma toalha. Helena, ele chamou quando ela já estava na porta. Ela parou, mas não se virou. O quê? Nada, ele disse depois de um momento. Tenha um bom passeio. A praia de Búzios estava quase vazia naquela tarde de terça-feira, apenas alguns turistas espalhados e pescadores consertando redes. Helena caminhava descalça na areia, sentindo a brisa marinha bagunçar seus cabelos. Pela primeira vez em meses, conseguiu respirar profundamente. Sempre fora apaixonada pelo mar. Quando criança, passava os verões na casa da avó em Santos, construindo castelos de areia e colecionando conchas. A arquitetura havia sido uma escolha natural. Ela amava criar espaços, projetar ambientes que fizessem as pessoas se sentirem em casa. Irônico que agora estivesse presa em um casamento que a fazia sentir-se uma estranha na própria vida. Sentou-se em uma pedra, observando as ondas quebrarem na areia dourada. O som hipnótico do mar sempre acalmava seus nervos, mas hoje nem mesmo isso conseguia aliviar o peso no peito. Aos 28 anos deveria estar construindo sua carreira, talvez encontrando alguém que a amasse de verdade, não representando uma farsa para salvar os negócios da família. Quando voltou ao bangalô 2 horas depois, encontrou Gabriel na varanda, ainda com o laptop, mas dessa vez olhando para o horizonte. Ele havia trocado o terno por uma bermuda e uma camiseta polo, e seus cabelos escuros estavam ligeiramente bagunçados pela brisa. Parecia mais humano assim, menos o executivo frio que conhecera. Como foi o passeio? Ele perguntou sem tirar os olhos do mar. Helena hesitou. Parte dela queria manter a hostilidade, usar a raiva como escudo, mas estava cansada de brigar, cansada de carregar tanto peso sozinha. Necessário, ela respondeu sentando-se na cadeira ao lado. Você trabalhou a tarde toda? Tentei, Gabriel admitiu, mas é difícil se concentrar com esse barulho das ondas. Você não gosta do mar? Nunca tive muito tempo para isso, ele disse, finalmente olhando para ela. Trabalho aos fins de semana desde os 22 anos.
Helena o estudou por um momento. Havia algo em sua expressão que sugeria cansaço, não apenas físico, mas emocional. Por que advocacy corporativo? Gabriel fechou o laptop, como se tivesse tomado uma decisão. Meu pai queria que eu assumisse os negócios da família, mas não tenho estômago para política e favores. Preferi criar meu próprio caminho. Mas ainda acabou fazendo um casamento arranjado, Helena observou. Tauche, ele disse, um quase sorriso tocando seus lábios. E você sempre quis ser arquiteta? Sempre, Helena confirmou, sentindo uma estranha intimidade naquela conversa casual. Adoro a ideia de criar espaços que façam as pessoas se sentirem em casa. Deve ser frustrante, então, Gabriel disse suavemente, estar em um lugar que não parece um lar. Seus olhos se encontraram por um momento e Helena sentiu algo diferente no ar entre eles. Não era atração, ainda não, mas talvez o primeiro vislumbre de entendimento mútuo. Que tal jantarmos? Gabriel sugeriu. Há um restaurante na praia que parece interessante. Helena considerou recusar, manter as barreiras erguidas, mas algo na voz dele, uma vulnerabilidade que não havia percebido antes, a fez acenar com a cabeça. Tudo bem, ela disse, mas sem fingir que somos felizes. Combinado, Gabriel respondeu. Apenas duas pessoas tentando tornar uma situação impossível um pouco menos impossível. O restaurante Pé na Areia estava iluminado por velas e luzes de LED que criavam um ambiente acolhedor sobre a areia branca. Gabriel e Helena foram conduzidos a uma mesa com vista para o mar, onde o som das ondas se misturava ao murmúrio baixo de outros casais jantando. Helena havia trocado o biquíni por um vestido leve de algodão em tom coral, os cabelos ainda com ondas naturais do sal marinho. Gabriel vestia uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e calça de linho bege, mais casual do que ela jamais o vira. Caipirinha ou caipirosca? Perguntou o garçom, jovem carioca com sotaque arrastado típico do Rio. Caipirinha de caju, Helena pediu sem hesitar. Gabriel a olhou surpreso. Não sabia que bebia. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, ela respondeu, mas seu tom não tinha a acidez das horas anteriores. Cerveja Brahma gelada, Gabriel pediu, e quando o garçom se afastou, acrescentou, você tem razão. Nós dois nos conhecemos através de relatórios das famílias, não conversas reais. Helena brincou com o guardanapo de tecido, evitando olhá-lo diretamente. O que eles te contaram sobre mim? Que você é formada em arquitetura pela USP, tem um escritório próprio, é de família boa e nunca se envolveu em escândalos, Gabriel enumerou. Basicamente, um currículo para casamento. E sobre você me disseram que é advogado bem-sucedido, sócio do próprio escritório aos 31 anos, sem vícios ou dívidas. Helena devolveu. Também não exatamente informações pessoais. As bebidas chegaram e eles brindaram sem alegria, apenas um cumprimento educado. Helena bebeu um gole da caipirinha e sentiu o gosto doce e azedo do caju misturado à cachaça. Posso fazer uma pergunta pessoal? Gabriel disse, girando a garrafa de cerveja entre as mãos. Mais pessoal que aceita ser meu marido? Helena ironizou. Ele sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Por que nunca se casou antes? Quero dizer, você é bonita, inteligente, bem-sucedida. Helena sentiu um calor nas bochechas que não tinha nada a ver com a bebida. Nunca encontrei ninguém que me visse como mais do que uma extensão dos negócios da família. Aparentemente, esse é meu destino mesmo. Isso foi uma indireta para mim? Foi uma constatação sobre nossa situação, ela corrigiu, mas havia menos agressividade em sua voz. Gabriel bebeu um gole da cerveja, considerando suas palavras. Minha ex-noiva terminou comigo há 2 anos, porque disse que eu amava mais o trabalho do que a ela. Helena o olhou com interesse renovado. Ela estava certa? Provavelmente, ele admitiu. Trabalho 12 horas por dia, fins de semana incluídos. Minha ideia de férias é ir para o escritório de bermuda. Por quê? Helena perguntou, genuinamente curiosa. Gabriel demorou a responder, observando um casal de namorados que ria alto na mesa ao lado. Porque quando você constrói algo do zero, tem medo de parar e descobrir que pode desmoronar. Era a primeira coisa realmente pessoal que ele dividia com ela, e Helena sentiu uma pontada inesperada de empatia. Sei como é. Meu escritório é pequeno, mas é meu. Quando meus pais me disseram sobre o casamento,
Minha primeira preocupação foi se você ia querer que eu parasse de trabalhar. Jamais faria isso, Gabriel disse imediatamente, com uma firmeza que a surpreendeu. Seu trabalho é parte de quem você é. Eles pediram peixe grelhado com legumes e arroz de coco, e enquanto comiam, a conversa fluiu mais naturalmente. Helena contou sobre o projeto de uma casa sustentável em Campos do Jordão, e Gabriel falou sobre um caso complexo de fusão empresarial que havia ganhado recentemente. Você gosta realmente do que faz? Helena perguntou, observando como os olhos dele se animavam quando falava sobre direito corporativo. Adoro resolver quebra-cabeças complexos, Gabriel admitiu. Pegar uma situação impossível e encontrar uma solução legal elegante. É como construir uma ponte onde todo mundo diz que é impossível. É parecido com arquitetura, Helena disse, animando-se. Pegar um terreno difícil, um orçamento apertado, um cliente exigente e criar algo belo e funcional. Gabriel a observou falar, notando como seu rosto se iluminava quando discutia seu trabalho. Havia paixão ali, inteligência, criatividade. Por que suas famílias só haviam mencionado sua aparência e boa educação? Posso ver alguns dos seus projetos? Ele perguntou. Helena hesitou. Depois pegou o celular e mostrou fotos de uma casa moderna que havia projetado em Alphaville. Esta foi minha primeira obra de grande porte. O cliente queria algo minimalista, mas que não fosse frio. Gabriel estudou as imagens com atenção genuína. A casa era deslumbrante, linhas limpas, muita luz natural, integração perfeita com o jardim. É impressionante. Você conseguiu fazer parecer acolhedor sem perder a sofisticação. O elogio sincero pegou Helena de surpresa. Obrigada. A maioria das pessoas só comenta se gostaram da decoração. A arquitetura é a base de tudo, Gabriel disse. Decoração pode ser mudada, mas a estrutura, a forma como os espaços se relacionam, isso é permanente. Eles terminaram o jantar em um silêncio mais confortável, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. A tensão do dia havia diminuído, substituída por uma curiosidade cautelosa um pelo outro. Gabriel, Helena disse quando se levantavam para voltar ao bangalô. Sim? Obrigada por não ter tentado fingir que somos felizes hoje. Foi mais fácil assim. Gabriel acenou com a cabeça. Para mim também. Caminharam lado a lado pela areia, o vento marinho carregando o perfume de flores tropicais. Nenhum dos dois falou sobre o fato de que, pela primeira vez, não estavam ativamente se odiando. O apartamento em Moema que suas famílias haviam mobiliado era tudo o que Helena desprezava em decoração. Tons neutros demais, móveis caros mas sem personalidade, arranjos florais artificiais que pareciam saídos de um showroom. Ela parou na porta, observando o que seria sua nova prisão dourada. É funcional, Gabriel comentou diplomaticamente, largando as malas na entrada. É horrível, Helena disse sem rodeios. Parece um hotel corporativo. Gabriel olhou ao redor com mais atenção. Ela tinha razão. O apartamento tinha 3 suítes, sala ampla, cozinha moderna, mas zero personalidade. Tudo em tons de bege e cinza, quadros abstratos sem significado, móveis que pareciam ter sido escolhidos por um algoritmo de bom gosto genérico. Pelo menos é espaçoso, ele tentou. Mas Helena já estava na sacada, observando a vista da cidade que se estendia até o horizonte poluído. 180 metros quadrados de superficialidade, ela murmurou. Era segunda-feira de manhã, e ambos teriam que voltar às suas rotinas de trabalho. Gabriel vestiu um de seus ternos escuros. Havia enchido metade do closet com roupas formais idênticas, enquanto Helena escolheu um vestido tubinho preto e blazer branco para uma reunião com clientes. A que horas você volta? Gabriel perguntou, ajeitando a gravata diante do espelho. Depende. Tenho apresentação de projeto às 2, depois reunião com fornecedores às 4, provavelmente 7, 8 horas. Helena respondeu, aplicando o batom nude com precisão. Eu também vou chegar tarde. Temos uma negociação que pode se estender pela noite. Eles se olharam pelo espelho, 2 estranhos dividindo uma rotina matinal conjugal. Era surreal. Tem alguma preferência para o jantar? Helena perguntou, sentindo-se obrigada a manter alguma aparência de normalidade doméstica. Gabriel hesitou.
Não precisa cozinhar para mim. Posso pedir algo ou comer fora. Eu também não sei cozinhar, Helena admitiu. Vivi sozinha por 8 anos pedindo delivery. Então, delivery para 2? Parece um plano. Ela concordou pegando a bolsa. Saíram juntos do prédio. Gabriel dirigindo seu BMW preto e Helena seu Audi branco. Na portaria, o porteiro os cumprimentou como Doutor Gabriel e Dona Helena, e ambos sentiram o peso da representação que teriam que manter dali em diante. O escritório de Helena ficava no 10º andar de um prédio comercial no Itaim Bibi. Era pequeno, mas aconchegante, com plantas verdadeiras, uma parede inteira de livros de arquitetura e uma mesa de desenho onde ainda fazia esboços à mão antes de passar para o AutoCAD. Como foi a lua de mel? Perguntou Carla, sua assistente e única funcionária, uma mulher de 35 anos, com energia contagiante e total lealdade a Helena. Sobrevivi, Helena respondeu, ligando o computador. Carla riu, mas depois ficou séria. E como ele é? De verdade não o que as revistas de sociedade falam. Helena pausou, lembrando-se da conversa no restaurante, da forma como Gabriel havia olhado seus projetos com interesse genuíno. Diferente do que eu esperava. Diferente como? Menos arrogante, mais complexo. Carla arqueou uma sobrancelha. Isso é bom ou ruim? Não sei ainda, Helena admitiu. Amanhã passou rapidamente com a finalização do projeto de uma cobertura em Higienópolis. Helena adorava essa parte do trabalho. Transformar necessidades e sonhos em plantas baixas, elevações e detalhamentos. Cada linha desenhada representava uma decisão que afetaria a vida das pessoas por décadas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriel estava em reunião com sócios estrangeiros de uma multinacional alemã que queria adquirir uma empresa brasileira de tecnologia. Era o tipo de negócio complexo que exigia conhecimento profundo, tanto da lei brasileira quanto de regulamentações internacionais. A questão fiscal no Brasil é um labirinto, explicava Gabriel em inglês fluente, apontando gráficos na apresentação. Mas temos estratégias para otimizar a estrutura sem violar regulamentações locais. Ele estava em seu elemento, negociando cláusulas, prevendo obstáculos, construindo pontes legais entre dois mundos corporativos diferentes. Era exatamente o tipo de desafio intelectual que o energizava. Às 7 da noite, Gabriel chegou ao apartamento e encontrou Helena na sacada, ainda vestindo a roupa do trabalho, um copo de vinho na mão e papéis espalhados na mesa de centro. Trabalhando em casa? Ele perguntou, afrouxando a gravata. Tentando salvar um projeto, ela respondeu sem levantar os olhos. O cliente quer mudar completamente o conceito depois que já aprovamos tudo. Gabriel se serviu de um copo d'água na cozinha e voltou à sala. Os papéis eram plantas baixas, elevações, uma perspectiva lindamente desenhada à mão de uma casa moderna. Posso? Ele perguntou, apontando para a perspectiva. Helena acenou, curiosa sobre sua reação. Gabriel estudou o desenho com atenção, virando as plantas para entender melhor a proposta. É para uma família com 3 filhos adolescentes, Helena explicou. A ideia era criar privacidade para os pais sem isolá-los completamente dos filhos. Mas agora eles querem algo mais tradicional. O que significa tradicional para eles? Sala de visitas que ninguém usa, quarto de empregada, churrasqueira que vai virar depósito, Helena disse com frustração. Tudo o que esse projeto tentava evitar. Gabriel observou como seus olhos brilhavam de irritação quando falava sobre funcionalidade desperdiçada. E se você mostrasse como o projeto atual resolve problemas que eles nem sabem que têm? Como assim? No direito corporativo, quando o cliente quer mudar o acordo no meio do processo, mostramos as consequências práticas da mudança. Os custos ocultos, os problemas futuros, Gabriel explicou. Você poderia fazer uma análise comparativa, mostrar como a casa tradicional vai funcionar na prática daqui a 5 anos. Helena o olhou com renovado interesse. Tipo, um estudo de caso? Exato. Mostre o dia a dia da família na casa tradicional versus sua proposta. Onde os filhos vão estudar, como será a convivência, onde os amigos vão se reunir. Pela primeira vez desde que se conheceram, Helena sorriu para ele. Um sorriso real, não a polidez forçada dos últimos dias. Isso é uma ótima ideia.
Gabriel sentiu uma satisfação inesperada ao vê-la animada. Você consegue elaborar isso até amanhã? Se ficar acordada a noite toda, sim, Helena disse, já pegando papel para fazer anotações. Vou pedir comida chinesa, Gabriel disse, tirando o celular do bolso. E café, muito café. Você vai ficar acordado comigo? Alguém precisa garantir que você não desmaie de cansaço, ele respondeu, e pela primeira vez não soou como uma obrigação conjugal. Talvez Helena pensou enquanto reorganizava os papéis. Viver com Gabriel não fosse ser a prisão que havia imaginado. Helena acordou às 6 da manhã no sofá da sala, com o rosto colado em uma planta baixa e o pescoço dolorido. Gabriel estava dormindo na poltrona ao lado, um laptop fechado no colo e papéis espalhados ao seu redor. A mesa de centro parecia um campo de batalha de arquitetura. Plantas, perspectivas, anotações rabiscadas e copos vazios de café. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho, e observou Gabriel dormindo. Sem a tensão habitual no rosto, ele parecia mais jovem, quase vulnerável. Os cabelos escuros estavam despenteados, e ela notou pela primeira vez uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda. Que horas são? Gabriel murmurou, abrindo os olhos lentamente. 6 e pouco, Helena respondeu, esticando o pescoço. Acho que conseguimos. Durante a madrugada, eles haviam trabalhado lado a lado. Gabriel ajudando Helena a estruturar argumentos lógicos para defender seu projeto, enquanto ela redesenhava algumas perspectivas para mostrar melhor as funcionalidades. Havia sido natural, como se fossem parceiros há anos. Vou fazer café, Gabriel disse, se levantando e esticando as costas. Você quer tomar banho primeiro? Sua reunião é às 9. Helena assentiu, pegando a roupa que havia separado na noite anterior. No chuveiro, deixou a água quente aliviar a tensão dos ombros, enquanto pensava na noite que haviam passado. Gabriel havia sido paciente, inteligente, oferecendo insights valiosos sem tentar dominar seu trabalho. Muito diferente dos homens que conhecera, que sempre queriam ajudar assumindo o controle. Quando saiu do banho, encontrou Gabriel na cozinha, 2 xícaras de café fumegante na bancada e torradas com geleia de morango prontas. Não sabia que você cozinhava. Helena comentou provando o café. Estava forte do jeito que gostava. Torrada não é bem cozinhar. Ele riu, passando a mão pelos cabelos molhados. Mas sobrevivi 10 anos morando sozinho sem morrer de fome. Helena o observou comer, notando como ele parecia mais relaxado pela manhã. Gabriel? Obrigada. Pela ajuda ontem. Você não precisava. Gabriel a olhou por sobre a xícara de café. Claro que precisava. Somos parceiros agora. Pelo menos nos negócios. A palavra parceiro soou estranha, mas não desconfortável. Helena acenou, terminando o café rapidamente. Boa sorte na apresentação, Gabriel disse quando ela pegou a pasta com os novos materiais. Obrigada, ela respondeu, hesitando por um momento na porta. E Gabriel, se você quiser, podemos jantar juntos hoje. De verdade, não delivery. Um sorriso pequeno tocou os lábios dele. Eu gostaria. Isto para coito fasneer. A apresentação foi um sucesso completo. Os clientes ficaram impressionados com a análise comparativa que Gabriel havia sugerido, especialmente quando Helena mostrou como o layout tradicional resultaria em espaços desperdiçados e problemas de privacidade para os adolescentes. Eles aprovaram o projeto original sem mais mudanças. Helena ligou para Gabriel na saída da reunião, animada demais para conter a empolgação. Funcionou, ela disse assim que ele atendeu. Eles adoraram a abordagem analítica, aprovaram tudo. Parabéns, Gabriel disse, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Sabia que ia dar certo. Jantar ainda de pé? Eu cozinho. Ou melhor, eu tento cozinhar. Helena riu. Conto com isso. Chego às 7. Helena passou o resto da tarde comprando ingredientes no Pão de Açúcar, tentando lembrar das receitas que sua avó ensinara anos atrás. Decidiu por algo simples. Penne com molho de tomate caseiro, salada e uma garrafa de vinho. Gabriel chegou pontualmente às 7, carregando uma garrafa de vinho tinto e um pequeno buquê de flores amarelas. Para comemorar o sucesso da apresentação, ele disse entregando as flores. Helena sentiu um calor estranho no peito. São lindas. Obrigada. Enquanto ela arrumava as flores em um vaso,
Gabriel observou a cozinha. Cheirava a alho e manjericão. Havia respingos de molho de tomate no fogão. E Helena tinha uma mancha de farinha na bochecha. Parecia doméstico, acolhedor. Posso ajudar? Ele ofereceu. Pode cortar a salada? Eu meio que me atrapalhei com o timing, Helena admitiu mexendo o molho. Eles trabalharam lado a lado na cozinha, Gabriel picando tomates e pepinos enquanto Helena terminava a massa. Era a primeira vez que dividiam um espaço tão pequeno sem tensão. Como foi sua reunião? Helena perguntou, provando o molho. Fechamos o contrato da multinacional alemã. 3 meses de trabalho finalmente valeram a pena, Gabriel disse, temperando a salada. Deve ser satisfatório, Helena comentou. Resolver quebra-cabeças tão complexos. É, principalmente quando todo mundo diz que é impossível, Gabriel concordou. Como sua apresentação hoje. Eles jantaram na pequena mesa da varanda, com vista para as luzes da cidade que começavam a se acender no anoitecer. O vinho soltou suas línguas, e a conversa fluiu mais facilmente que nunca. Posso fazer uma pergunta pessoal? Helena disse depois do segundo copo de vinho. Agora é que vai ser pessoal? Gabriel riu. Somos casados, Helena. Verdade, ela riu também. A cicatriz na sobrancelha. Como foi? Gabriel tocou instintivamente o local. Briga na escola. Tinha 12 anos, um garoto maior estava implicando com meu irmão mais novo. Acabei levando a pior. Você defendeu seu irmão? Sempre defendi. Ricardo era pequeno demais para se defender sozinho, Gabriel explicou. Meus pais trabalhavam o tempo todo, então eu meio que virei responsável por ele. Helena o observou com nova compreensão. Por isso você trabalha tanto? Aprendeu cedo a ser responsável por tudo? Gabriel ficou quieto por um momento, girando a taça de vinho. Talvez. Nunca pensei assim. Deve ser cansativo, Helena disse suavemente. Carregar o peso de tudo sozinho. Gabriel a olhou, vendo compaixão genuína em seus olhos verdes. E você? Por que nunca dependeu de ninguém? Porque toda vez que dependia, me decepcionava. Helena respondeu honestamente. Meu pai sempre prometia coisas que não cumpria. Minha mãe sempre escolhia ele em vez de me apoiar. Aprendi que a única pessoa em quem posso confiar sou eu mesma. Deve ser solitário, Gabriel observou, ecoando as palavras dela. Às vezes, ela admitiu. Eles terminaram o jantar em um silêncio confortável, observando o movimento da cidade lá embaixo. Pela primeira vez desde o casamento, nenhum dos dois sentiu vontade de fugir da companhia do outro. As semanas seguintes desenvolveram uma rotina inesperadamente harmoniosa. Gabriel saía para trabalhar às 7 da manhã, sempre deixando o café pronto para Helena, que preferia começar o dia mais tarde. Ela, por sua vez, passou a deixar bilhetinhos na geladeira sobre o jantar. Se ia chegar tarde, se havia sobras na geladeira, ou simplesmente, boa sorte na reunião de hoje. Era quinta-feira de manhã quando Helena encontrou um bilhete diferente na sua pasta de trabalho. Boa apresentação hoje. Sei que vai arrasar. G. A apresentação era para um projeto grande, um complexo residencial em Alphaville que poderia revolucionar sua carreira. Ela havia trabalhado nele por meses, mas estava nervosa porque o cliente era conhecido por ser exigente e já havia rejeitado 3 escritórios de arquitetura. Durante o almoço, Gabriel ligou. Como está se sentindo? Ele perguntou sem preâmbulos. Ansiosa, Helena admitiu, mexendo na salada que havia pedido, mas mal tocara. É o maior projeto que já apresentei sozinha. Você preparou tudo com perfeição. Vi você ensaiando ontem à noite, Gabriel disse. Eles vão aprovar. Como tem tanta certeza? Porque você é brilhante, Helena. E está na hora de você acreditar nisso também. Helena sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Gabriel não estava sendo educado ou cumprindo obrigações conjugais. Havia convicção real em sua voz. Obrigada, ela murmurou. De nada. Agora vai lá e mostra para eles por que escolheram você. A apresentação foi melhor do que Helena havia sonhado. O cliente aprovou o projeto imediatamente, elogiou sua visão inovadora e ofereceu um bônus de 20% sobre os honorários. Quando saiu do escritório dele, Helena estava radiante. Ligou para Gabriel no caminho para casa. Aprovaram, ela gritou antes mesmo dele falar alô. Sabia? Gabriel riu. Parabéns. Isso merece uma comemoração. Você está livre hoje à noite?
Para comemorar o sucesso da minha mulher, sempre, ele disse, e a palavra mulher não soou forçada como antes. Gabriel chegou em casa às 6 com uma garrafa de champanhe Dom Perignon e uma caixinha pequena embrulhada. Gabriel, você não precisava... Helena começou. Era para ser uma surpresa para depois da apresentação, mas comprei ontem. Ele interrompeu entregando a caixinha. Independente do resultado. Helena abriu cuidadosamente o embrulho e encontrou um chaveiro dourado em formato de esquadro e compasso, instrumentos tradicionais de arquitetura. Para a arquiteta mais talentosa que conheço, Gabriel disse, um pouco sem jeito. Helena sentiu os olhos úmidos. Era o primeiro presente que ganhava em anos que realmente mostrava que alguém prestará atenção em quem ela era, não no que representava. É lindo, ela sussurrou. Obrigada. Eles abriram o champanhe na varanda, brindando ao sucesso de Helena, enquanto observavam o pôr do sol alaranjado tingir os prédios de São Paulo. Gabriel, Helena disse depois do segundo brinde. Sim, essas semanas têm sido boas, mais fáceis do que imaginei. Gabriel estudou o rosto dela, iluminado pela luz dourada do entardecer. Helena havia soltado os cabelos, trocado o blazer formal por uma blusa de seda azul e, pela primeira vez, desde que a conhecera, parecia completamente relaxada. Para mim também, ele admitiu. Você não é nada do que eu esperava. Em que sentido? Pensei que seria fria, calculista, interesseira, Gabriel disse honestamente. Mas você é apaixonada pelo que faz, leal com as pessoas que ama, briga pelo que acredita. Helena sentiu o coração acelerar. E você não é o empresário arrogante que eu imaginei. Não? Você é gentil, atencioso, inteligente de uma forma que não precisa diminuir os outros. Ela disse, suas palavras saindo mais facilmente por causa do champanhe. Eles estavam mais próximos agora. O espaço entre eles na pequena mesa da varanda tendo diminuído naturalmente durante a conversa. Helena, Gabriel disse suavemente. Sim, posso te beijar? O coração dela disparou, mas não de medo. Era a expectativa, desejo que havia estado crescendo silenciosamente nas últimas semanas. Sim, ela sussurrou. Gabriel inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para mudar de ideia. Quando seus lábios se tocaram foi suave, tentativo, completamente diferente do beijo casto da cerimônia. Helena correspondeu, suas mãos encontrando o rosto dele. Quando se separaram, ambos estavam respirando irregularmente. Isso foi... Helena começou. Inesperado. Gabriel completou, seus olhos ainda fixos nos lábios dela. Bom, inesperado. Ela clarificou, sentindo as bochechas corarem. Gabriel sorriu, aquele sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto. Muito bom. Eles ficaram ali, sentados na varanda, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, observando a cidade se iluminar para a noite. Pela primeira vez desde o casamento, o futuro não parecia uma sentença. Parecia uma possibilidade. Gabriel? O que acontece agora? Ele apertou suavemente a mão dela. Agora descobrimos para onde isso vai. Helena acordou no sábado seguinte com a sensação de que algo havia mudado fundamentalmente no apartamento. Não era apenas o fato de ter dormido na cama dele pela primeira vez, depois de conversarem até altas horas na varanda, foi natural quando ele a convidou para ficar. Era algo mais sutil. A forma como Gabriel preparava café para os dois, como ela automaticamente separou uma xícara para ele, como seus movimentos pela manhã haviam se tornado sincronizados. Bom dia, Gabriel murmurou, aparecendo na cozinha vestindo apenas uma bermuda e uma camiseta, os cabelos ainda despenteados do sono. Bom dia, Helena respondeu, sentindo um calor familiar subir pelas bochechas. Estava vestindo uma de suas camisas sociais sobre a calcinha. Havia pego emprestada durante a madrugada quando sentiu frio. Gabriel parou por um momento, observando-a. A camisa branca ficava grande nela, cobrindo até a metade das coxas, e ela havia arregaçado as mangas. Parecia que pertencia ali. Fica bem em você, ele disse, servindo café para ambos. Posso ficar com ela? Helena brincou, girando para mostrar como a camisa balançava. Pode ficar com quantas quiser. Gabriel riu, entregando-lhe a xícara. Eles tomaram café na bancada da cozinha, conversando sobre os planos para o fim de semana. Helena precisava terminar uns desenhos.
Gabriel queria organizar seus arquivos digitais, que estavam um caos, mas nenhum dos dois parecia ter pressa para sair de perto do outro. Helena, Gabriel disse depois de um momento, sobre ontem à noite. Ela o olhou por cima da xícara, tentando decifrar sua expressão. Sim, não quero que se sinta pressionada. Sei que tudo isso é complicado. Helena pousou a xícara e se virou para encará-lo completamente. Gabriel, eu sou uma mulher de 28 anos. Se não quisesse estar aqui, não estaria. Mas nosso casamento não foi exatamente convencional. Não foi, ela concordou. Mas isso não significa que não podemos criar algo real a partir dele. Gabriel estudou o rosto dela, procurando sinais de dúvida ou arrependimento. Só encontrou determinação e algo que poderia ser carinho? Você tem certeza? Tenho, Helena disse firmemente. Mas precisamos de tempo para nos conhecermos de verdade, sem a pressão das famílias ou expectativas. Concordo, Gabriel acenou. Sem pressa, sem forçar nada. Helena sorriu, aliviada por encontrar compreensão em vez de impaciência. Obrigada. Pelo quê? Por não ser como os outros homens que conheci. O resto da manhã passou tranquilamente. Helena se instalou na mesa da sala com suas plantas de um projeto residencial novo, enquanto Gabriel organizava papéis no escritório improvisado que montara no quarto de hóspedes. Mas a cada meia hora, um encontrava uma desculpa para procurar o outro. Um café novo, uma pergunta boba, simplesmente para se certificar de que o outro ainda estava ali. Por volta do meio-dia, Gabriel apareceu na sala com uma expressão estranha. O que foi? Helena perguntou, levantando os olhos dos desenhos. Minha mãe ligou. Ela quer almoçar conosco amanhã, Gabriel disse, parecendo como se tivesse recebido uma convocação judicial. Helena sentiu o estômago se apertar. Desde o casamento, haviam conseguido evitar quase completamente as famílias, comunicando-se apenas através de mensagens educadas sobre como estão se adaptando. Sua mãe ou nossas mães? Ela perguntou. Começou sendo minha mãe, mas aparentemente ela já conversou com a sua. Agora é um almoço familiar completo no Copacabana Palace, Gabriel disse, passando a mão pelos cabelos. Elas querem ver como está o casal. Helena fechou os olhos, sentindo a tranquilidade da manhã se dissipando. Elas vão perguntar sobre netos, sobre como estamos nos adaptando, sobre quando vou parar de trabalhar. Ei, Gabriel se aproximou, pousando as mãos em seus ombros. Não vai ser tão ruim assim. Vai sim, Helena disse, mas não se afastou do toque dele. Elas vão analisar cada gesto, cada palavra, procurando sinais de que estamos cumprindo nossa parte no acordo. Gabriel sabia que ela tinha razão. Suas mães eram especialistas em diplomacia social, capazes de fazer perguntas invasivas soarem como interesse materno. Então, estabelecemos regras, ele disse, limites do que vamos ou não compartilhar. Helena o olhou com interesse. Que tipo de regras? Nossa vida privada é nossa. Não comentamos sobre intimidade, planos para filhos, nada pessoal. Gabriel enumerou. Falamos sobre trabalho, projetos, coisas superficiais. E se elas pressionarem? Mudamos de assunto. Juntos, Gabriel disse, suas mãos ainda em seus ombros. Somos um time agora, certo? A palavra time ressoou em Helena de forma inesperada. Durante toda a sua vida, havia lutado sozinha. A ideia de ter alguém do seu lado, especialmente contra a pressão familiar, era reconfortante. Certo, ela concordou. Um time. Gabriel se inclinou e beijou suavemente sua testa. Vamos sobreviver a isso. Eles passaram o resto do dia preparando-se mentalmente para o almoço, mas também aproveitando a última tarde de paz antes da tempestade familiar. Gabriel ajudou Helena a reorganizar as plantas na mesa, oferecendo opiniões quando ela pedia, aprendendo sobre materiais de construção e técnicas de projeto. Helena, por sua vez, ouviu Gabriel explicar um caso complexo que estava analisando, entendendo pela primeira vez a real complexidade do trabalho dele e admirando como sua mente funcionava de forma lógica e estratégica. À noite, jantaram uma pizza que pediram, conversando sobre tudo e nada, rindo de histórias da infância, descobrindo gostos em comum. Ambos adoravam filmes antigos, odiavam sushi, tinham lido os mesmos livros na adolescência. Gabriel, Helena disse quando se preparavam para dormir. Sim,
Obrigada por hoje, por tornar tudo mais fácil. Obrigado você, ele respondeu, puxando-a para mais perto na cama, por me dar uma chance. Adormeceram abraçados, e pela primeira vez desde o casamento, nenhum dos dois sonhou com fuga. Nássemos e Seofans e o Copacabana Palace aos domingos era um desfile de famílias paulistanas tradicionais, todas vestidas com elegância casual estudada e conversando em tons baixos sobre negócios, viagens à Europa e casamentos de conhecidos. Helena e Gabriel chegaram de mãos dadas, uma decisão estratégica tomada no carro, e foram recebidos por suas mães, que já ocupavam uma mesa privilegiada no restaurante. "Meus queridos", exclamou Lúcia Carvalho, levantando-se para abraçar Helena com mais efusividade do que demonstrara em anos. "Vocês estão radiantes." Margarete Mendes, mãe de Gabriel, foi mais contida, mas igualmente observadora. "Gabriel, você parece descansado. O casamento lhe fez bem." As duas mulheres eram o oposto uma da outra. Lúcia, loira, expansiva, sempre vestida com cores vibrantes e joias aparentes. Margarete, morena, discreta, preferindo tons neutros e elegância sutil. Mas ambas tinham o mesmo olhar afiado, de quem não perdia detalhes. "Como foi a lua de mel em Búzios?" Lúcia perguntou assim que se sentaram, seus olhos brilhando de curiosidade. Helena sentiu Gabriel apertar levemente sua mão sob a mesa, o sinal combinado. "Relaxante", Helena respondeu diplomaticamente. "A pousada era linda e foi bom ter um tempo para nos conhecermos melhor." "E como está sendo a adaptação?" Margarete perguntou, cortando delicadamente seu salmão grelhado. "Viver juntos é sempre um ajuste, mesmo para casais apaixonados." Gabriel interveio suavemente. "Estamos descobrindo nossas rotinas. Helena é muito organizada, o que me ajuda, e ela cozinha muito bem." Helena quase se engasgou com a água. Gabriel estava exagerando drasticamente suas habilidades culinárias, mas ela entendeu a estratégia. Pintar um quadro de vida doméstica harmoniosa. "Que maravilha!" Lúcia bateu palmas. "Sei o trabalho, querida. Como está conseguindo conciliar?" Era a pergunta que Helena temia. Suas mães sempre haviam deixado claro que esperavam que ela diminuísse o ritmo depois do casamento, especialmente quando chegassem os netos. "Na verdade, acabei de fechar um contrato grande", Helena disse com firmeza. "Um complexo residencial em Alphaville. Vai ser meu maior projeto até agora." Houve um silêncio momentâneo. Lúcia forçou um sorriso, mas Margarete pareceu genuinamente interessada. "Parabéns, Helena", Margarete disse. "Gabriel sempre admirou mulheres independentes, não é, filho?" Gabriel assentiu, sentindo-se grato pela mãe. "O talento da Helena é impressionante. Estou muito orgulhoso dela." A forma como ele disse orgulhoso soou genuína, não ensaiada. E Helena sentiu o peito se aquecer. "E filhos?" Lúcia perguntou abruptamente, como se a paciência com preliminares tivesse se esgotado. "Quando podemos esperar netinhos?" Helena sentiu toda a tensão dos últimos dias explodir em irritação. "Mãe, nem faz 2 meses que casamos." "Mas vocês não estão ficando mais jovens, querida", Lúcia insistiu. "Principalmente você, Helena. Depois dos 30, a fertilidade..." "Lúcia", Margarete interrompeu suavemente, mas com firmeza. "Isso é assunto deles." Gabriel aproveitou a deixa. "Estamos focados em construir nossa base primeiro. Conhecer um ao outro, estabilizar nossas carreiras. Filhos virão no tempo certo." Foi uma resposta perfeita. Não negava a possibilidade, mas estabelecia que a decisão era deles. "Claro, claro", Lúcia murmurou, claramente insatisfeita, mas sem argumentos. O resto do almoço passou com conversas mais seguras sobre negócios, a situação política do país e planos para as festas de fim de ano. Helena e Gabriel mantiveram uma apresentação sólida, comentários carinhosos um sobre o outro, pequenos gestos de intimidade, risadas compartilhadas. Quando se despediram no estacionamento do hotel, Lúcia puxou Helena de lado. "Ele parece te fazer bem, filha", ela disse, e pela primeira vez em anos, soou genuinamente maternal em vez de calculista. "Você parece mais leve." Helena ficou surpresa com a observação. "Obrigada, mãe. Só não deixe o trabalho consumir tudo, está bem? Um casamento precisa de atenção." Era o conselho mais próximo de carinhoso que sua mãe havia dado em muito tempo, e Helena assentiu,
emocionada apesar de si mesma. No carro, de volta para casa, Gabriel e Helena ficaram em silêncio por alguns minutos, processando a experiência. Não foi tão ruim, Gabriel disse finalmente. Sua mãe é legal, Helena comentou. A minha... Sua mãe te ama, Gabriel disse gentilmente. Só não sabe como mostrar sem tentar controlar. Helena o olhou surpresa. Como você sabe? Reconheço os sinais. Minha mãe era assim quando eu era mais novo. Controladora por amor, não por malícia. Eles pararam no semáforo e Gabriel se virou para olhá-la. Você foi incrível hoje. A forma como lidou com as perguntas invasivas, como manteve sua independência sem ser hostil. Nós fomos incríveis, Helena corrigiu. Como você disse ontem, somos um time. Gabriel sorriu, estendendo a mão para entrelaçar seus dedos. Um bom time. O melhor, Helena concordou, apertando sua mão. Quando chegaram em casa, caíram no sofá, exaustos da representação, mas satisfeitos com o resultado. Helena se aninhara contra o peito de Gabriel, ouvindo sua respiração se acalmar. Gabriel? Estou começando a acreditar que isso pode dar certo. Gabriel inclinou a cabeça para olhá-la. Eu também. E pela primeira vez desde que se conheceram, ambos estavam falando de amor, não apenas de conveniência. 3 meses depois do casamento, Helena e Gabriel haviam encontrado um ritmo que funcionava. Ele chegava do trabalho às 7, ela terminava seus projetos às 8, jantavam juntos conversando sobre o dia, e as noites terminavam com eles assistindo filmes antigos no sofá ou lendo livros lado a lado na cama. Era uma intimidade tranquila que nenhum dos dois havia experimentado antes. Numa quarta-feira chuvosa de junho, Helena estava no escritório finalizando os detalhes do projeto de Alphaville quando Carla entrou apressada. Helena, você viu? Ela perguntou, estendendo o celular com uma matéria da Veja São Paulo aberta. O título fazia o sangue de Helena gelar. Os casamentos de conveniência da elite paulistana, quando o amor é apenas negócio. A matéria trazia fotos de 3 casamentos recentes da sociedade paulistana, incluindo o dela e Gabriel. O texto era devastador. Falava sobre uniões arranjadas para fusões empresariais, citava fontes anônimas que descreviam os casamentos como frios e calculados. E havia um parágrafo específico sobre ela e Gabriel que dizia: fontes próximas ao casal confirmam que o relacionamento é puramente profissional, com os cônjuges mantendo vidas completamente separadas e sem qualquer demonstração genuína de afeto. Isso é uma mentira, Helena murmurou, sentindo o estômago revirar. Claro que é, Carla concordou. Qualquer pessoa que te vê falar sobre Gabriel sabe que... Sabe o quê? Helena interrompeu, olhando para a assistente. Carla hesitou. Que você está apaixonada por ele? As palavras atingiram Helena como um soco. Apaixonada. Era isso que estava sentindo. O calor no peito quando Gabriel sorria para ela, a ansiedade quando ele se atrasava, a forma como seu dia só parecia completo quando ele chegava em casa. Eu preciso ir, Helena disse abruptamente pegando a bolsa. Chegou ao apartamento 2 horas antes do habitual e encontrou Gabriel na sala, lendo a mesma matéria no tablet, o rosto tenso. Você viu? Ela disse. Não era uma pergunta. Vi, ele confirmou, levantando os olhos. Helena, isso é um lixo sensacionalista. Não significa nada. Não significa? Helena sentiu toda a insegurança dos últimos meses explodir de uma vez. Gabriel, eles estão certos. Nosso casamento começou como um acordo comercial. Como sabemos se o que sentimos agora é real ou apenas conveniência emocional? Gabriel se levantou, aproximando-se dela. Você não acredita nisso? Não sei mais no que acreditar, Helena disse, a voz tremendo. Talvez estejamos apenas nos convencendo de que isso é real, porque é mais fácil do que admitir que somos 2 estranhos presos em um contrato. As palavras saíram mais cruéis do que Helena pretendia, mas a vulnerabilidade da possibilidade de estar apaixonada a assustava mais do que qualquer matéria de jornal. Gabriel sentiu como se tivesse levado um tapa. É isso que você pensa? Que estou aqui por conveniência? Não sei, Helena admitiu, lágrimas começando a formar em seus olhos. Como posso ter certeza? Como você pode ter certeza? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Quando falou,
Sua voz estava controlada, mas fria. Você tem razão, ele disse. Talvez estejamos nos enganando. Talvez isso seja apenas duas pessoas solitárias fingindo que encontraram algo especial. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Havia esperado que ele a tranquilizasse, que lutasse por eles, não que concordasse com seus medos. Gabriel... Não, ele interrompeu pegando as chaves do carro. Você quer certeza? Então vamos ter certeza. Vou ficar no hotel alguns dias. Vamos ver como nos sentimos quando não estivermos representando para as famílias ou nos convencendo de que isso é real. Espera, Helena disse, pânico crescendo em seu peito. Mas Gabriel já estava se dirigindo para a porta. Quando você decidir o que realmente quer, me avisa. A porta fechou atrás dele com um clique suave que soou como um trovão para Helena. Ela se deixou cair no sofá, finalmente permitindo que as lágrimas viessem. Os 3 dias seguintes foram tortura. Helena tentou manter a rotina normal, mas tudo no apartamento a lembrava de Gabriel. A xícara extra que automaticamente preparava de manhã. A forma como a cama parecia enorme e fria sem ele. O silêncio absoluto que nunca havia notado quando ele estava lá. Carla tentou animá-la no trabalho, mas Helena mal conseguia se concentrar. Pegou-se checando o celular a cada 5 minutos, esperando uma mensagem que nunca chegava. Na sexta-feira à noite, quando não aguentava mais, foi até o escritório de Gabriel. A secretária havia ido embora, mas ela sabia que ele costumava trabalhar até tarde. Encontrou-o na sala dele, debruçado sobre papéis, com uma expressão cansada que ela nunca havia visto. Ele levantou os olhos quando ela entrou, e por um momento, Helena viu alívio em seu rosto antes da máscara fria retornar. Helena. Gabriel, precisamos conversar. Não há nada para conversar. Você deixou muito claro como se sente, ele disse, voltando a atenção para os documentos. Não deixei, Helena disse, fechando a porta atrás de si. Deixei claro que estou apavorada. Gabriel finalmente a olhou realmente. Apavorada com o quê? Com isso, ela gesticulou entre eles. Com o fato de que em 4 meses você se tornou a pessoa mais importante da minha vida, e eu não sei como isso aconteceu. A máscara de Gabriel começou a rachar. Helena, estou apaixonada por você, ela disse de uma vez, as palavras saindo em um jorro desesperado. Completamente, irremediavelmente apaixonada. E isso me aterroriza, porque nunca senti nada assim antes. Gabriel se levantou lentamente, contornando a mesa. Você tem certeza? Tenho certeza, Helena disse, lágrimas nos olhos. Tenho certeza de que acordo ansiosa para te ver. Tenho certeza de que meu dia só faz sentido quando você chega em casa. Tenho certeza de que estes 3 dias foram os piores da minha vida. Meus também, Gabriel admitiu, parando na frente dela. Helena, eu te amo. As palavras pairaram no ar entre eles, simples e verdadeiras. Você tem certeza? Ela ecoou sua pergunta anterior. Tenho certeza, Gabriel disse, suas mãos encontrando o rosto dela. Tenho certeza de que você é a primeira coisa em que penso quando acordo. Tenho certeza de que quero construir uma vida real contigo. Não porque nossas famílias decidiram, mas porque escolho você todos os dias. Helena se inclinou contra as palmas das mãos dele. Gabriel, sinto muito. Por duvidar, por ter medo. Não, ele interrompeu. Você tinha direito de questionar. Nosso começo foi incomum. Mas, Helena, o que temos agora, isso é real. É nosso. É nosso, ela concordou, sorrindo através das lágrimas. Gabriel a beijou então profundamente, desesperadamente, como se quisesse recuperar cada segundo dos 3 dias que perderam. Helena correspondeu com a mesma intensidade, suas mãos se enroscando nos cabelos dele. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Vamos para casa? Gabriel murmurou contra os lábios dela. Vamos para casa, Helena concordou, e pela primeira vez a palavra casa significava onde eles estavam juntos. Satsu-se custa farabacerras. 1 ano depois do casamento, Helena acordou no sábado de manhã com o cheiro de panquecas vindo da cozinha. Gabriel havia se tornado um cozinheiro surpreendentemente hábil nos últimos meses, especializando-se em cafés da manhã elaborados nos fins de semana. Ela o encontrou na cozinha vestindo apenas uma bermuda e o avental que havia ganhado dela no dia dos namorados, com os dizeres
o chefe mais gostoso de São Paulo. Ele estava concentrado em virar uma panqueca perfeitamente dourada. Bom dia, chefe, Helena disse, abraçando-o por trás e beijando o pescoço dele. Bom dia, arquiteta, Gabriel respondeu, virando-se em seus braços para beijá-la adequadamente. Dormiu bem? Perfeitamente. Ela sorriu, notando que ele havia preparado a mesa na varanda com flores frescas e suco de laranja espremido na hora. Qual é a ocasião especial? Precisa de uma ocasião especial para mimá-la? Helena o estudou com olhos suspeitos. Gabriel estava agindo de forma estranha desde a noite anterior, mais atencioso que o normal, ligeiramente nervoso, verificando o celular constantemente. Gabriel Mendes, você está escondendo algo de mim. Eu? Jamais, ele disse, mas o sorriso travesso o entregou completamente. Eles comeram as panquecas na varanda, conversando sobre os planos para reformar a cozinha. Helena havia feito um projeto que ampliaria o espaço e criaria uma área gourmet. O apartamento havia passado por várias mudanças no último ano, refletindo a personalidade de ambos. As paredes brancas ganharam cor, as plantas de Helena se espalharam por todos os cantos, e a decoração genérica foi substituída por peças que contavam a história deles. Helena, Gabriel disse depois que terminaram de comer, sua voz ligeiramente mais séria. Sim, tem uma coisa que eu quero te falar. O coração de Helena acelou. Tudo bem? Gabriel se levantou e, para seu choque completo, se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Gabriel, o que... Deixa eu falar, ele pediu, tirando uma pequena caixinha de veludo do bolso da bermuda. Helena, há um ano atrás, nós dois estávamos neste apartamento como estranhos, cumprindo uma obrigação. Hoje você é minha melhor amiga, minha parceira, o amor da minha vida. Helena levou as mãos à boca, lágrimas já se formando. Sei que tecnicamente já somos casados, Gabriel continuou, abrindo a caixinha para revelar um anel de diamante delicado e elegante. Mas quero te pedir em casamento de verdade. Não porque nossas famílias decidiram, não por negócios ou conveniência, mas porque escolho passar o resto da minha vida contigo. As lágrimas de Helena transbordaram. Gabriel. Helena Carvalho, Gabriel disse solenemente. Você aceita ser minha esposa? De verdade desta vez? Sim, ela soluçou, rindo ao mesmo tempo. Sim, sim, 1000 vezes sim. Gabriel deslizou o anel no dedo dela e era perfeito. Não muito chamativo, mas elegante e atemporal. Exatamente o que ela teria escolhido. Ele se levantou e a puxou para um beijo longo e apaixonado, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo tanto, Helena murmurou contra os lábios dele. Eu te amo mais, Gabriel respondeu, girando-a no ar. Como você conseguiu o anel sem eu perceber? Carla foi minha cúmplice, Gabriel admitiu, sorrindo. Ela me ajudou a descobrir seu gosto. E pode ter mencionado que você comentou sobre um anel que viu numa revista há alguns meses. Helena riu, não surpresa que sua assistente estivesse envolvida. Carla havia se tornado a maior torcedora do relacionamento deles. Então, Gabriel disse, sentando-a no colo, que tipo de casamento você quer? Algo pequeno, íntimo? Na praia, Helena disse imediatamente. Em Búzios, onde tudo começou de verdade. Búzios, Gabriel concordou, beijando o pescoço dela. Só família próxima e amigos reais. E votos que escrevemos nós mesmos. E uma festa que dure a noite toda. E uma lua de mel real, para algum lugar que escolhemos juntos. Gabriel a olhou nos olhos, admirando como eles brilhavam de felicidade. Há uma vida inteira para descobrirmos tudo sobre um ao outro. Uma vida inteira, Helena concordou, selando a promessa com um beijo. Epílogo 2 anos depois, Helena estava na varanda do apartamento, agora completamente reformado segundo seus projetos, observando Gabriel brincar com Malu, a cadela labrador que haviam adotado 6 meses antes. Ele estava sentado no tapete da sala, tentando ensinar truques para a cachorra, que estava mais interessada em lamber seu rosto. Malu, senta! Gabriel comandou pela 10ª vez. A cadela abanou o rabo e continuou tentando roubar o biscoito da mão dele. Ela não vai aprender assim. Helena riu, juntando-se a eles no chão. Você tem uma técnica melhor? Tenho paciência, Helena disse, pegando um biscoito. Malu, senta! Para desespero de Gabriel, a cadela se sentou imediatamente. Ela te ama mais,
Gabriel reclamou, mas estava sorrindo. Ela me resposta porque não fico ansioso, Helena corrigiu, dando o biscoito para Malu. Você quer que ela aprenda no tempo de advogado corporativo. Gabriel a puxou para mais perto, beijando sua têmpora. E você ensina no tempo de arquiteta. Com calma, estrutura, deixando as coisas se desenvolveram naturalmente. Como nós, Helena observou, aninhando-se contra ele. Como nós, Gabriel concordou. A vida deles havia encontrado um equilíbrio perfeito. Helena expandira seu escritório, contratando 2 arquitetos júnior e estava trabalhando no projeto de um hospital infantil. Seu sonho profissional. Gabriel se tornara sócio majoritário do escritório e estava considerando se candidatar a juiz federal, um objetivo que alimentava há anos. Eles haviam se casado novamente em Búzios, numa cerimônia pequena e perfeita na praia, com as famílias reconciliadas e amigos verdadeiros. Helena usou um vestido simples de seda branca. Gabriel um terno de linho bege. E trocaram votos que fizeram todos chorar. Palavras sobre escolha, crescimento e a coragem de se permitir amar. A lua de mel foi na Toscana, 2 semanas explorando vinícolas, aprendendo a cozinhar pratos italianos e descobrindo que Helena tinha talento para pintura aquarela, enquanto Gabriel revelou uma paixão inesperada por fotografia. Gabriel, Helena disse, brincando com a aliança de casamento dele. Lembra quando você perguntou se eu tinha certeza de que isso era real? Lembro, ele murmurou, passando os dedos pelos cabelos dela. Agora eu sei a resposta. Qual é? Helena se virou para olhá-lo nos olhos. O que temos é mais real que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Não é um conto de fadas, não é perfeito, mas é nosso. Construído dia a dia, escolha por escolha. Gabriel sorriu. Aquele sorriso que ainda a fazia derreter. Senhora Mendes, você está ficando filosófica. Senhor. Mendes, você está evitando ser sentimental. Ela devolveu. Eu jamais, Gabriel disse, puxando-a para um beijo. Eu te amo, Helena. Mais a cada dia. Também te amo, ela murmurou contra os lábios dele. Para sempre. Malu latiu uma vez, como se aprovasse. E os 3 ficaram ali na sala que havia se tornado o coração do lar que construíram juntos. Um lar baseado não em obrigação ou conveniência, mas em escolha, respeito e amor verdadeiro. Do lado de fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético. Mas dentro daquele apartamento, Helena e Gabriel haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que começou com o pé esquerdo, mas cresceu até se tornar a base sólida de uma vida construída a 2. E eles sabiam que era só o começo.